Oi, guria, oi, guri, tudo? Gente, no passo a passo de hoje, a gente tem essa bolsa aí super linda e super fácil de fazer, só com pontos baixos, fio náutico e muito pouco material. Bora lá? Então, vamos lá para nossa lista de materiais. Nós vamos usar o fio náutico, tá? Esse aqui que eu tô usando, ele é 3 milímetros. Eu vou usar uma agulha também 3 milímetros, tá? Pode usar 4, tu pode usar também o fio de outra espessura, lembrando sempre que conforme a espessura do fio, o trabalho fica maior ou menor. Nós vamos usar marcadores de ponto, tesoura, uma fita métrica, um isqueiro. Aqui eu uso a minha etiquetinha, né? E isso é opcional, tá? Botão imantado, pode ser dourado, pode ser prateado, mas esse é opcional. E também mosquetão, esse aqui eu vou mostrar pra vocês no final, uma surpresa bem legal. Dourado ou prateado, tá bom? Então, esses são os materiais. E, gente, pra quem quiser saber o quanto de fio, tá? Eu usei, deu 419 gramas, tá? Desse fio aqui. Claro que tudo vai depender do fio que tu vai trabalhar, da espessura do fio, mas esse aqui de 3 milímetros, então, eu gastei 419 gramas, tá bom? Começar a nossa bolsa, assim, aqui a gente começa com um nó corrediço, tá? Que eu sugiro vocês deixarem ele bem soltinho. Nós vamos fazer agora 23 correntes. Não apertem muito essas correntinhas, tá? Porque depois a gente vai pegar a alcinha de trás delas, eu vou mostrar pra vocês, e daí com elas mais folgadinhas é melhor. Então, a gente vai fazendo aqui 23 correntes. Eu vou fazer as minhas aqui e já já eu tô de volta. Bom, terminei aqui as minhas 23 correntes. Como eu disse pra vocês, a gente vai fazer na alcinha de trás. Nós vamos pular a primeira corrente e vamos fazer na segunda. Então, a gente vira, pega essa alcinha de trás e faz aqui um ponto baixo. A gente já pode agora pegar o nosso marcador e colocar aqui, que esse aqui vai ser o primeiro ponto da nossa carreira, tá bom? Continuamos, então, sempre na alcinha de trás ali, fazendo ponto baixo. E vamos fazendo ponto baixo. Vamos fazer, gente, 22 pontos baixos, tá? Quando a gente chegar lá no final, eu volto aqui com vocês, tá bem? Bom, terminei aqui, eu fiz as minhas 22 correntinhas aqui, meus 22 pontos baixos, né? Nas minhas correntinhas. Agora, por que eu disse pra vocês deixarem aqui soltinho? A gente vai desatar, desamarrar esse nó corrediço. E vamos soltar aqui, vocês podem puxar, ele fica bem presinho, ó. Porque agora a gente vai voltar fazendo mais 22 pontos baixos aqui pelo outro lado e a gente já vai arrematando esse fio. Então, assim, ó, nós fizemos 22 pontos aqui. Nesse mesmo ponto aqui, nesse último, a gente vai começar nele, fazendo 22 pontos baixos. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto deste lado. Então, vocês podem contar aqui que esse aqui é o primeiro. Agora, a gente bota aqui, ó, pode puxar bem, porque daí não fica buraco nenhum aqui, tá? E a gente vai fazendo. Esse foi o primeiro, do outro lado. 2, 3, sempre arrematando o fio aqui atrás. Que é mais apertadinho. 4, 5, vamos fazendo, eu vou fazendo aqui, quando chegar no final eu volto. Bom, gente, cheguei aqui no final, ó, vocês podem ver que ela fica bem firme, fica bem estruturado esse fundo, tá? Fiz meus 22 pontos. Esse fundo de bolsa, a gente vai fazer
sem emenda de fio, sem fechamento de carreira, sem ter que cortar, sem nada, tá? Nós vamos seguir direto, fazendo sempre o contorno do fundo da bolsa. Então, aqui nessa primeira volta agora que nós vamos dar, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma corrente só para dar a voltinha aqui na nossa curvinha, tá? Nessa aqui a gente vai fazer assim e depois não vamos fazer mais, só nessa primeira. E essa correntinha aqui, gente, que a gente fez agora, a gente vai considerar ela o nosso primeiro ponto, tá? Da próxima carreira. Então, a gente vai tirar o marcador, vamos colocar na correntinha. E aonde estava o nosso marcador ali, vamos fazer normalmente ponto baixo ali. Agora, a gente vai seguir fazendo 20 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4. Eu vou fazendo aqui, quando chegar lá, eu volto com vocês. Então, fiz aqui, tá? O meu 20º ponto. Agora, eu vou fazer 2 aumentos. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu faço um aumento. E a gente pode, no primeiro pontinho aqui, colocar um marcador pra gente saber onde é que foi o nosso primeiro aumento. Neste outro ponto, eu vou fazer mais um aumento. E daí, a gente coloca no último também outro marcador, pra gente ficar sabendo nessa voltinha aqui sempre onde é que começa e onde termina os nossos aumentos. E eu vou voltar, então, fazendo mais 20 pontos baixos, até chegar lá no final, onde eu volto com vocês. Terminei aqui, o último ponto, 20º, tá? E agora, aqui nesse último ponto que tá sobrando, eu vou fazer um aumento. Se tu quiser conferir se tá certinho aí, tá? Essa volta aqui toda, ela tem que ter 48 pontos, tá? Agora, a gente vai para nossa próxima voltinha. Então, a gente vai aqui onde tá o marcador e nós vamos fazer um ponto. A gente coloca de novo o nosso marcador aqui e na próxima aqui, no próximo pontinho, um aumento. E seguimos fazendo 20 pontos baixos, até a gente chegar lá. Nós vamos agora aqui, se tu não quiser contar e tiver certinho, é até aqui, um ponto antes do marcador, vai fechar certinho os 20 pontos baixos, tá? Já volto aqui, ó. Então, eu fiz o 20º ponto aqui. Agora, aqui, nós temos 4 pontos, né? Nós vamos fazer um ponto e um aumento 2 vezes. Aqui, um ponto, tirei meu marcador, coloco de novo. E um aumento. Um ponto. E aonde tá o marcador aqui, eu vou tirar o marcador. E eu vou fazer um aumento. Vou colocar o meu marcador de volta no último ponto que eu fiz. E vou seguir fazendo novamente 20 pontos baixos, tá? Já volto com vocês. Bom, fiz os 20 pontos e agora aqui sobraram 2 pontos, né? Então, eu vou fazer um ponto e um aumento para terminar essa voltinha aqui. Então, eu fiquei aqui com um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, e aqui também 2 vezes, né? Um ponto e um aumento. Eu tenho que fechar essa carreira aqui com 52 pontos, tá? Agora, a gente vai tirar o marcador para começar a próxima carreira. E aqui a gente vai fazer 2 pontos e um aumento.
2 pontos, a gente bota o marcador no primeiro pontinho, 2 pontos e faz o aumento. E segue fazendo 20 pontos baixos, até chegar lá no nosso próximo marcador, tá? Eu vou fazendo aqui e já volto de novo. Ó, gente, como é que tá ficando? Vocês viram que a base fica bem estruturadinha, ela não fica com aquele buraco aqui, porque a gente emendou o primeiro pontinho lá do nosso nó corrediço junto. Então, aqui agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 vezes, tá? A gente tirou o marcador, fizemos 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer de novo. 2 pontos baixos, tiramos o marcador, um aumento. De novo, no nosso último pontinho aqui do aumento, a gente coloca o nosso marcador. E seguimos fazendo os nossos 20 pontos baixos até a gente chegar lá na outra ponta. Chegamos então no final, sobraram 3 pontos aqui, né? Que é os nossos 2 pontos baixos e o nosso aumento. Tá? No final dessa carreira aqui, a gente vai estar com 56 pontos, tá, gente? E nós vamos seguindo, assim, essa lógica de aumentos, tá? Nós vamos tirar o nosso marcador aqui. Vamos fazer um ponto, a gente coloca o marcador. E agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz um ponto, eu vou pro segundo, terceiro. 3 pontos baixos. E agora, um aumento. E sigo lá os meus 20 pontos baixos, tá? Até a gente chegar lá no finalzinho no nosso marcador. Então, 20 pontos baixos. Aqui, tiramos o nosso marcador, vamos fazer um ponto, colocar o marcador, e aqui a gente vai fazer, então, 3 pontos baixos, e um aumento 2 vezes, né? Então, 3 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3. E tiramos o nosso marcador para fazer o nosso... Opa! Escapou aqui meu ponto. Nosso aumento. Colocamos daí o nosso marcador no último pontinho. E vamos seguindo, então, fazendo os 20 pontos baixos até a gente chegar lá no final, onde vão sobrar agora 4 pontos. Então, sobrando aqui os nossos 4 pontos, né? No final, a gente vai fazer o quê? 3 pontos baixos e um aumento. Assim, então, a gente finaliza essa outra voltinha aqui, tá? Com 60 pontos baixos, tá? Então, a gente vai seguir nessa lógica aumentando pra gente ter o tamanho aqui que a gente quer pra nossa bolsa. Então, vamos lá, vamos seguir aumentando. Agora que a gente tira o marcador, faz um pontinho, coloca o marcador. E aqui a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. 3, 4. Um aumento. E vamos lá para os 20 pontos baixos até chegar no final, lá no nosso primeiro marcadorzinho da viradinha, né? Que finaliza ali os nossos 20 pontos baixos. Então, chegamos no final, nós vamos tirar o nosso marcador, vamos fazer o nosso ponto, coloca o marcador. Aqui agora, então, a gente vai fazer
4 pontos baixos e um aumento 2 vezes, tá? 3, 4, um aumento. De novo, 1, 2, 3, 4, tiramos o marcador, um aumento. Colocamos o nosso marcador de novo no último pontinho. Vamos seguir com os 20 pontos baixos até chegar lá no final, onde vamos agora sobrar 5 pontos pra gente fazer, tá? Vamos fazendo os nossos 20 pontos baixos e eu já volto. 20 pontos baixos feitinhos, então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 e um aumento. Gente, uma coisa que é importante aqui, tá? O que que acontece? Se vocês estiverem trabalhando com um outro tipo de fio mais grosso, talvez aqui esteja já um pouco maior, tá? Se vocês acharem que é o tamanho suficiente pro fundo da bolsa de vocês, para vocês subirem a bolsa, tranquilo, tá? Se vocês quiserem maior, continue, então, vamos continuar aumentando. E se achar, ah, não, tá bom, eu quero uma bolsinha menor, parou por aqui e agora espera para fazer a parte de subida, tá? Eu quero ela um pouco maior, então eu vou continuar subindo as minhas carreiras, tá? Aqui eu acabei com 64 pontos. Agora eu vou para outra volta, onde eu vou fazer 5 pontos e um aumento. A lógica da volta toda é sempre assim, né? Dos aumentos. Tirei meu ponto, meu marcador, fiz meu ponto, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. Vamos lá, fazendo 20 pontos baixos até chegar no nosso marcador. Chegamos no marcador, a gente tira o marcador, faz o nosso pontinho, coloca de novo. E vamos lá. 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Tiramos o nosso marcador e vamos fazer aqui um aumento. Colocamos o marcador aqui de volta. E vamos lá para os nossos 20 pontos baixos, até a gente chegar lá no finalzinho, onde vão estar sobrando 6 pontos baixos. Então, vamos lá aqui no finalzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Ó, tá? Eu vou fazer ainda mais uma voltinha, pelo menos, de aumentos, tá? Pra mostrar aqui pra vocês. Então, eu tirei aqui o nosso marcador, coloco ele de novo. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Vamos seguir agora com os nossos 20 pontos até chegar aqui, daí eu volto com você. Chegamos então no final, vamos tirar o nosso marcador, vamos fazer o nosso primeiro ponto, colocar o nosso marcador e vamos lá. Agora aqui a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. 1 ponto, 2 pontos no mesmo lugar. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tiramos o nosso marcador e fazemos o nosso aumento nesse pontinho aqui. Colocamos novamente o nosso marcador. E vamos lá, vamos fazer os nossos 20 pontos baixos e eu já volto com vocês. Então, chegamos no final aqui, vamos fazer os nossos 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6 e um aumento. Olha só, eu vou medir aqui pra gente ver mais ou menos o tamanho que tá. Ó, até aqui tá mais ou menos 20 centímetros, tá? Eu quero deste tamanho. Tu quer maior, aumenta, tá? Tu vai indo agora, se tu for aumentar 7 pontos, um aumento, faz os 20, 7 pontos e um aumento aqui 2 vezes, 20 pontos, 7 pontos e um aumento aqui. Vai indo até ficar do tamanho que tu queres a tua bolsa, tá? Eu agora, pra mim, ela já tá num tamanho bom, tá? Eu já vou subir a altura da bolsa. Posso tirar já esses 2 pontos aqui, esse aqui, os 2 marcadores, desculpa. Esse aqui eu vou deixar. E o que que eu vou fazer agora? Essa bolsa, ela é muito fácil de fazer, muito gostosinha. Ela é toda ela feita em ponto baixo, tá? Então, agora a gente vai subir a bolsa. Pra subir a bolsa, a gente vai tirar aqui. A gente não vai fazer emenda também, não vai fazer fechamento de carreira. A gente vai trabalhar circular sempre, tá? Por isso é bom a gente sempre deixar aqui o marcadorzinho só pra saber onde é que é o início. Então, gente, agora, aqui com o preto, é meio difícil de vocês enxergarem. Mas eu vou tentar mostrar de uma melhor maneira possível. Vocês estão vendo que tem essas 2 alcinhas aqui, né, do ponto. Ó, nós não vamos pegar nas 2 alcinhas, tá? Essa primeira carreira aqui, somente nessa, a gente vai subir pegando só a alcinha aqui de dentro, só essa aqui, tá? Então, a gente faz o nosso ponto baixo, ó, pegamos a alcinha de trás e vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Aí, a gente já pega o nosso marcador, coloca aqui. Se tu tá no mesmo número de aumentos que eu, tá? A gente finalizou, então, com 6 pontos baixos e 2 aumentos, tá?
Ou seja, 72 pontos baixos em toda a volta, tá? Se tu quiser conferir aí. E daí, seguimos aqui, então, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, mas nessa nossa carreira aqui, pegando somente a alcinha de trás, que ela vai deixar o nosso fundo, assim, com um detalhezinho aqui e mais estruturadinho também, tá? Ah, não quer subir assim? Não tem problema, pode subir pegando as duas alcinhas do ponto, como tu achar melhor, tá? Fica bem à vontade aí pra fazer como tu achar melhor. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, gente, cheguei aqui no final, tá? Fiz toda a minha carreira. Vocês vão ver que ela fica com esses nozinhos aqui. E agora, nós vamos começar a próxima volta. A gente tira o nosso marcador, faz um ponto baixo normalmente, pegando as duas correntinhas. Colocamos o nosso marcador e vamos fazendo agora ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? E é só isso, ela é super fácil, super tranquila de fazer. E a nossa bolsa vai ser assim, tá? A gente vai subir todas as carreiras assim. Eu vou fazendo toda a minha volta, vou chegar aqui no final e mostro pra vocês. Bom, gente, então eu cheguei aqui no final da nossa carreira. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai tirar o nosso marcador, vamos fazer o primeiro ponto baixo, colocamos o marcador e seguimos fazendo. Então, gente, aqui vai ser assim toda a subida da nossa bolsa até a gente chegar no tamanho que a gente quer, tá? Então, assim, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Agora é aquela hora de crochetar, que tu pode crochetar curtindo uma série, ouvindo uma música que tu gosta, tá? Eu vou fazendo aqui, vocês aí, e já já eu volto com vocês. E assim tá ficando, ó, gente. Curtindo a nossa musiquinha e subindo as nossas carreiras de ponto baixo. Vamos lá mais um pouquinho. Bom, gente, eu terminei aqui as minhas subidas. Eu subi 30 carreiras, tá? Eu vou medir aqui para vocês verem direitinho. Daqui de cima até a minha base, eu tenho 26 centímetros, tá? É o tamanho que eu quero. Quem quiser pode continuar, vai subindo. Agora, a gente vai fazer a nossa alça, tá? Então, como é que a gente faz? Nós terminamos aqui, né? A gente dobra, deixa bem no meinho, tá? Pra gente centralizar aqui e ver onde é que nós vamos fazer a nossa alça, tá? Tu não precisa cortar o fio. A gente já vai seguir fazendo, tá? Aqui, a nossa alça. E como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar pra vocês. Então, como é que a gente vai medir aqui, saber aonde a gente vai separar e fazer as nossas alças, tá? Daqui, tá? Que é o meio da minha bolsa até aqui, eu tenho 36 pontos, tá? Eu escolhi fazer de que maneira? Eu vou separar 10 pontos aqui, 16 no meio e 10 aqui. E aqui nessas partes eu vou fazer as minhas alças, tá? Gente, é muito a critério de vocês, tá? Se vocês tiverem com outra contagem de pontos, ou se vocês acharem, ficou muito espaço, enfim, vocês vão definir, tá? Então, aqui eu vou separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, nessa ponta, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. E aqui no meio, eu tenho que ter 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá? Então, nós vamos marcar, a gente marcou aqui, e agora a gente vira e marca deste lado também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui do outro lado a mesma coisa. Já contei os 10 aqui. Vou colocar o meu marcador. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tá? Então, é isso. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa alça. Bom, aqui a gente tem o nosso marcador que a gente começaria a próxima carreira, né? E nós vamos começar normalmente, tá? Nós vamos fazer aqui normalmente. Aqui a gente tem os nossos 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que foi isso que eu fiz agora, 8, 9 e 10. Agora, a gente vai fazer os 10 aqui do outro lado normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai tirar o marcador e nós vamos fazer o nosso 10º ponto. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos subir correntinhas. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai subir correntinhas, tá? Pra começar a fazer a nossa alça. Quantas correntinhas? Aí vai depender do tamanho que tu quer a tua alça, tá? Se tu quer a tua alça mais curta, se tu quer a tua alça mais longa, eu vou fazer aqui, eu venho dizer pra vocês quantas eu fiz. Bom, gente, eu coloquei aqui 90 correntinhas, tá? Uma dica, não apertem muito essas correntinhas de vocês, tá? Aí, a gente tira o nosso marcador, coloca ali e faz o nosso ponto baixo. E agora, nós vamos seguir fazendo os nossos 10 pontos baixos deste lado. E depois, já começamos os 10 do outro lado. Então, aqui eu fiz 4, 5. Agora, aqui eu vou fazer o meu último, né? O meu 10º ponto já deste lado. E agora, aqui, eu vou subir as minhas mesmas 90 correntinhas, que nem eu fiz do outro lado. Eu vou subir as minhas aqui e já volto com vocês. Terminei as minhas 90, eu vou tirar o meu marcador. Cuidado quando vocês colocarem aqui, pra ver se vai tá tudo bem certinho, tá, gente? Botei aqui. Faço o meu ponto baixo. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou seguir fazendo meus pontos baixos, são 10 aqui e 10 do outro lado. Eu vou seguir fazendo normalmente até chegar aqui na outra alça. Bom, aqui eu fiz o meu 9º ponto, tá? O próximo é aonde? O 10º é bem aqui aonde tá a minha alça, onde eu começo. E agora, gente, por que que eu disse pra vocês deixarem bem soltinha? Porque nós vamos trabalhar aqui, ó, na alcinha de trás da minha correntinha, que nem a gente fez aqui embaixo na base, aqui também, exatamente para deixar ela mais firme, a nossa alça, para deixar dando mais estrutura. Então, a gente já vem na primeira alcinha aqui de trás
e nós vamos fazer o nosso ponto baixo ali. Sempre na alcinha de trás, para dar uma estrutura para nossa alça, para ela ficar firmezinha, porque o crochê sempre ele dá uma cedida assim, né? Ele vai ceder um pouquinho, então a gente vai sempre pegando ó, aqui eu deixei apertadinha demais na alça de trás. Se a gente deixa mais soltinho, facilita pra gente pegar aqui. Mas a gente sempre dá um jeitinho e vai fazendo. Eu vou fazer minhas 90 aqui e já volto. Bom, gente, eu terminei aqui a minha última argolinha ali atrás. Eu peguei meu último ponto. E daí aqui aonde está mesmo, eu vou já começar os meus 10 pontos baixos deste lado. 1, 2, 3, e eu vou fazer os 10 daqui, e depois vai dar mais 10 até aqui, até eu chegar na próxima alça. Já volto com vocês. Então, meu último ponto baixo é aqui onde vai sair mesmo, né, a minha alça. E eu vou fazer agora aqui atrás, que nem do outro lado, 90 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Bom, gente, então assim, terminei meu último ponto que eu fiz aqui na alcinha de trás, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou lá fazer os meus 10 pontos aqui e 10 pontos do outro lado. Quando eu chegar aqui na alça de novo, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, então é isso. A gente fez os 10 pontos de um lado, 10 do outro. Agora, aqui na alça, o que que a gente vai fazer? Um ponto baixo em cada ponto. Só que agora nós vamos pegar normalmente as duas alcinhas. E daí a gente vai fazer 90 pontos baixos, tá? Conforme a gente colocou 90 pontos, né? Quem colocou mais, quem colocou menos, daí faz conforme o número de pontos que colocou. E a gente vai fazendo até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, olha só, terminei aqui. Então, vocês podem ver que ela ficou bem estruturadinha, a nossa alça, tá? Ficou bem firmezinha. O que que a gente vai fazer? Nós vamos continuar aqui os nossos 10 pontos deste lado, os 10 desse. Vamos vir aqui nessa alça, vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, né? Pegando sempre as duas alcinhas aqui. Vamos fazendo até chegar aqui na outra ponta. Quando a gente chegar aqui na outra ponta, eu volto e mostro pra vocês o que que a gente vai fazer. Bom, gente, chegamos aqui, então, fizemos o nosso último pontinho. Agora, a gente vai cortar aqui o nosso fio. Vamos puxar, tá? Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro. E nós vamos fazer um ponto fake. A gente vai pular o primeiro e vamos no segundo ponto seguinte, introduzimos a nossa agulha ali. E a gente ajeita assim, tá? Agora, de dentro pra fora, no ponto que a gente saiu ali com a linha, a gente coloca e arruma. O que que acontece, gente? Como eu tô trabalhando com essa linha aqui preta, talvez algumas coisas sejam mais difíceis de vocês verem, tá? Então, assim, ó, qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda aí que eu respondo pra vocês, tá? Essa bolsa aqui, na verdade, eu quis aproveitar pra fazer pra vocês, porque ela é uma encomenda, e ela é preta, a encomenda é preta, então... Aí, a gente vem aqui pra trás, vai colocando dentro dos pontinhos e vai escondendo o nosso fio, o máximo aí que vocês conseguirem esconder, tá? Eu vou escondendo aqui e já volto. Então, gente, escondi bem aqui. Agora, eu vou queimar aqui a pontinha e vou colar.
tá? Sempre com o azulzinho ali da chama, ó, gente. Que daí ele queima mais lentamente e a gente cola assim, sem ficar marca. Confere ali, só se tá bem coladinho, qualquer coisa, dá mais uma queimadinha, gruda bem, pra não ter perigo, ó, ele não solta. Tá bom, gente? Bom, então a nossa bolsa ficou assim, tá? A alça, se tu quiser, eu quero mais grossa, pode vir fazendo quantas carreiras tu quiser, até ficar da espessura que tu gosta da tua alça, tá? Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, por que eu pedi um mosquetão. Bom, gente, agora que então, como é que nós vamos fazer? Olha só. Aqui, de ponta a ponta aqui das nossas alças, a gente tem 20 pontos, né? Foi 10 de um lado e 10 de outro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso fio, vamos contar 8 pontos. 2, 4, 6, 8. No 9º ponto, só na alcinha de lá, nós vamos passar o nosso fio, vamos puxar, vamos fechar aqui esse pontinho, tá? Puxa bem, faz um ponto aqui, uma correntinha. E nós vamos agora, nos outros, arrematando esse fiozinho aqui, tá? Vamos fazer mais 3 pontos baixos, arrematando o nosso fiozinho e pegando somente na alcinha de lá. Eu fiquei com 4 pontos. Aqui eu deixei 8, aqui eu tenho 4. Se eu contar aqui, 2, 4, 6, 8. Então, ficou bem no meio. O que eu vou fazer agora aqui? Puxo bem, tudo bem fechadinho. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e faço 4 pontos baixos. Essa bolsa é tudo nela é em ponto baixo e ela fica super linda. Esse aqui vai ser bem chatinho de tu pegar, esse último aqui, mas com um jeitinho ali, tu puxa e vai, tá? Fez aqui, esse aqui a gente puxa bem aqui e depois no final a gente vai arrematar. Uma correntinha pra virar e 4 pontos baixos. Mais uma vez. Aqui depois, ó, ele fica esse buraquinho, mas a gente vai arrematar, tá? 4 pontos baixos. Uma correntinha e vira. Nós vamos fazer assim por algumas carreiras, tá? Eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês o final. Bom, gente, eu fiz aqui 18 carreiras, tá? De ida e volta aqui, de ponto baixo. Deu aqui... Deixa eu mostrar pra vocês, 12 centímetros, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente fez a última carreirinha, uma correntinha, vamos virar. A gente vai no primeiro ponto, puxa o fio, mas não tira. Vai no outro ponto, puxa o fio e tira tudo junto. Vai no próximo, puxa o fio, mas não tira. Vai no próximo, puxa o fio e tira tudo junto. Ou seja, a gente ficou com 2 pontinhos aqui. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui 2 pontos baixos, tá? Então, a gente subiu aqui uma carreirinha mais fininha. Por quê? Pra gente pegar o nosso mosquetão agora, tá? E vamos entrar ali. Como é que a gente vai fazer? Colocamos a nossa agulha dentro do mosquetão e vamos puxar fazendo, ó, aqui, ó, trancamos,
tá? O nosso mosquetão. A gente vai virar o nosso trabalho e vamos fazer os nossos 2 pontos baixos, só que dentro do mosquetão, tá? Aí, o mosquetão tu pode usar o tamanho que tu quiser. Ó, fizemos ali os nossos 2 pontos, o nosso mosquetão ficou fechadinho, trancadinho. O que que a gente faz? Puxa aqui um pouquinho do nosso fio, né? Pra gente cortar e arrematar. A gente pega e faz o nosso arremate com a nossa agulha de tapeceiro. Aqui, ó, vamos pra lá, pra parte de dentro do nosso trabalho, né? Aqui. E vamos lá. Vamos esconder aqui por alguns pontos o nosso fio. Vamos esconder, vamos queimar ali a pontinha e colar. E eu já volto com vocês. Bom, gente, já arrematei aqui também. Já aproveitei também e costurei aqui a minha etiqueta. Agora tu vai me perguntar, tá, Simone, pra que esse penduricalho aqui? Gente, isso aqui é um porta-chaveiro, ele vai ficar depois pra dentro da bolsa, tá? Tu pode prender aqui a chave, não precisa nem tirar da bolsa, a chave fica presa ali. Tu pode usar como, botar também o porta-óculos, pode prender a carteira, enfim, o que tu desejar, o que a tua cliente quiser prender, tá? Por que que eu te disse do botão imantado, que era opcional? Porque tu pode botar aqui e fechar. Se tu não quiser, né? Essa aqui, no caso, ela não tem. Ela é assim mesmo, como a cliente me pediu. Então, ela tá prontinha. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa é só me chamar, que eu respondo pra vocês, tá? Curte aí, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!